Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. A alimentação viva e o crudivorismo, segundo o Ayurveda. Ok, bom. As pessoas que seguem a alimentação viva, crudívora, e tem uma outra versão que só pega coisas que a natureza dá, que não é nem crudívora, assim, é, tipo, só colhe aquilo que a natureza dá, digamos assim, de boa vontade. São alimentações que normalmente estão relacionadas ao nível de energia. A alimentação de luz também está dentro desse conjunto. As alimentações prânicas, certo? Bom, tem um capítulo, um curso meu, que é de Psicologia Védica, módulo 4, que eu falo de prana, tejas e ojas. Tá? Prana é o conceito de vitalidade. Quanto você tem energia para fazer as coisas, quanto teu corpo é dinâmico, quanto você fala pelos cotovelos, certo? Tem uma relação com vata. Ojas é a capacidade de carga elétrica, certo? Então, se você está com uma tensão de 220 na tomada, se você põe um equipamento de 110, aquilo queima. Então, para o Ayurveda, nem sempre mais prana significa mais saúde. Okay? Isso é uma informação extremamente importante. E o processo de fazer prana circular num canal, num fio, gera calor e gera luminosidade, gera tejas, tá? Então, o material que está acontecendo ali tem que ser capaz de suportar aquela carga elétrica e aquela luminosidade, aquela energia de calor, ela vai ser no Ayurveda relacionada à inteligência. Então, quando nossa mente está muito devagar, ela fica burra. Existe uma relação entre velocidade e inteligência. Mas uma mente hiperacelerada também deixa sem foco. É como se o fio pegasse fogo, em um certo sentido. Tá? Então, essas três coisas, prana, tejas e ojas, para o Ayurveda, para estarem saudáveis, elas precisam estar no mesmo nível. Aqui, elas podem estar saudáveis, aqui elas podem estar saudáveis, mas se elas estiverem muito disformes, alguma coisa de errada vai sair. Se você tiver com muito ojas em relação a tejas, você vai ficar com diabetes, por exemplo. Então a galera fala, agora eu descobri o conceito de tejas, então tem que aumentar tejas. Mas se não tem prana e ojas num nível equiparado, dá problema. Ojas e prana, a mesma coisa, tá? Então isso é uma tríade energética, não é só prana, tá? Então, o que acontece quando a gente faz uma alimentação viva, crudívora, de luz, etc. e tal? A gente começa a absorver muito prana no nosso sistema. O que é bom ser, e no Ayurveda, somente ser, se a gente tiver com uma dose grande de ojas e de tejas para fazer com que isso seja benéfico ao nosso fluxo energético. Não é só você ligar o teu corpo numa alta tensão, porque se o teu corpo não tiver capacidade de transformar aquilo que é tejas, e não tiver uns fios bem grossos, aquilo vai te explodir, certo? Então a ideia de você simplesmente assim, vou seguir uma alimentação XYZ para aumentar meu prana, a pergunta do Ayurveda é, você vai estar com um transformador ligado o suficiente, tejas, e você vai estar com um cabo bem grosso o suficiente para aguentar aquele grau de potência elétrica, senão aquilo vai explodir a tua mente ou o teu corpo em qualquer canto. Bom, esse é um aspecto bastante interessante do Ayurveda, que não coloca a alimentação viva, crudívora ou de luz como algo errado ou certo, por definição. Mas a ideia do Ayurveda e do Yoga é que se você quer cultivar prana, a gente cultiva isso através da respiração. Pela alimentação, também. A gente tem 3 órgãos prânicos no nosso corpo, assim, fisiológicos. Pulmão, rim e intestino grosso. Tá? Todos eles têm fluxo constante no nosso sistema, pulsando ali. Nosso rim está sempre filtrando, nosso pulmão está sempre respirando e nosso intestino grosso também está sempre respirando, na perspectiva do Ayurveda. A alimentação que a gente come e ingere pela boca e vai pelo sistema digestivo, a gente absorve prana pelo intestino grosso. Por isso que as pessoas que têm uma alimentação crudívora, viva, etc. e tal, têm uma tendência a formar gases, que eu chamo de gás natural pessoal. Os nossos GNP. Por um desequilíbrio de vata, acaba as pessoas comendo muito prana, mas aquele prana não é estável. A pessoa de vez em quando tem uma quebra de energia ao longo do dia. Em muitos momentos tem muita energia, em outros momentos tem uma quebra de energia. Então, quando a gente faz pranayama, o Nadi Shodhana, que você viu no vídeo, a gente tem
muitas técnicas, mas principalmente o yoga desenvolve prana de uma maneira lenta e com a pressão indo aumentando aos poucos, para que o teu corpo consiga aumentar a pressão sem que isso seja chocante ao corpo, certo? Bom, então a ideia de aumentar prana da alimentação viva, crudívora e de luz dentro do Ayurveda faz sentido se a gente faz isso direito, ou seja, aumentando odds ao mesmo tempo. As pessoas que querem seguir uma alimentação nesse estilo, que na perspectiva do Ayurveda agrava vata, precisam ter muito cuidado com o intestino grosso delas. Precisam comer bastante gengibre, canela, pimenta do reino, Agni, para queimar essa comida que está crua. E a princípio a gente no Ayurveda usa o fogo e acha que isso não destrói prana, muito pelo contrário, a gente prepara o prana para ele ser bem absorvido pelo nosso corpo. Ah, mas aí você vai estar destruindo os minerais, você vai estar destruindo as vitaminas, você vai estar isso, aquilo. Na perspectiva do Ayurveda, não importa o que você come, importa o quanto você se apropria daquilo. E se o teu metabolismo não está forte o suficiente para cozinhar aquela comida, você come, mas aquilo dali não te... teus tecidos não se alimentam daquilo. Porque existe uma diferença entre o que você é e o que você é o que você come, que é a perspectiva mais ocidental. Mas, num olhar ayurvédico, isso foi uma má tradução do Ayurveda. No Ayurveda, você é o que você metaboliza bem, excreta adequadamente e se assimila, se apropria bem do que você comeu, sem que isso te intoxique, certo? Então, uma alface mal metabolizada pode ser cheia de prana, mas se aquilo for mal metabolizado, vai te intoxicar. Pô, o grande choque ayurvédico em relação à perspectiva do tipo, se você comeu uma salada orgânica, biodinâmica, não sei o que e tal, e teu metabolismo está um lixo, aquilo vai te intoxicar. E essa é a riqueza do Ayurveda, saber operar sobre o metabolismo. Pessoas que têm uma alimentação viva, crudívora, de luz, elas ficam com muita sensibilidade no corpo, porque isso aumenta muito o vata. Então isso no meio da cidade pode ser uma postura ousada. A pessoa está no meio da natureza, lá na Bahia e tal, fazendo leitura de aura, não sei o que, tranquilo, porque o campo energético ali está protegido. Quando a gente aumenta muito o vata, a gente entra em contato com esferas sutis que podem deixar a pessoa louca. Porque são coisas que existem, mas que normalmente a gente está muito embrutecido para entrar em contato com esse tipo de frequência. Mas a mente, ela fica muito mais sutil e a gente consegue acessar coisas que normalmente as pessoas não estão vendo, tá? Então, o ponto fundamental é, vai por razões qualquer que seja, seguir uma alimentação que agrava o vata, com muitas coisas cruas, muitas coisas verdes, muita clorofila, a gente precisa dar conta de metabolizar isso. Tem aquela receita de suco verde que você viu, que eu coloco gengibre, etc. e tal. Tem a questão dos horários, tem o aspecto de usar bastante oleaginosa, as castanhas, né? Que é uma maneira da gente trazer óleo para dentro do corpo. Aí se a pessoa é vegana, não usa ghee, tem que usar óleo de coco, e aí tem algumas minúcias aí. Mas o mais importante é entender que quando a gente segue uma alimentação muito crudívora ou viva, num ambiente que não está quente, o nosso corpo tende a agravar o vata loucamente. Tá? Porque essa é uma alimentação que rouba calor do nosso corpo para a gente cozinhar elas. Se a gente não cozinha externamente, na perspectiva do Ayurveda, você vai ter que gastar mais energia do teu calor para cozinhar aquela comida. Então, nesse sentido, falar, mas é porque é cru, tá mais integral, pro Ayurveda, cara, se você injetar cenoura integral na tua veia, você vai morrer. Então a questão pro Ayurveda não é o quanto aquilo tá saudável fora de você, é o quanto o nosso metabolismo vai conseguir metabolizar, se apropriar daquilo, entende? Então é muito importante a gente garantir que na alimentação viva e crudívora, a de luz não, a de luz tem que ir na base mais do chá, manter o vata quieto no intestino grosso. Principalmente tomando bastante chá e botando bastante gengibre, cominho, canela. Cominho, então, é fundamental. Uma comida crudívora ayurvédica vai ter toneladas de cominho. Porque cominho pro Ayurveda é Agni, gengibre, etc. E tal. E aí a gente tem que ter inteligência e sagacidade metabólica
para cozinhar aquilo com temperos. Para a Ayurveda, meio que tanto faz se você usou o fogo ou se você usou o tempero. Para a Ayurveda é o mesmo conceito, capacidade transformativa, sem que isso agrave o Pitta. O que isso significa? A pessoa, para conseguir digerir aquilo que estava cru ou que estava germinado, teve que botar muitos temperos, e aí não é só pimenta. Cominho é, por exemplo, gengibre. Gengibre é mais picante, mas cominho nem é tão picante assim. Mas para a Ayurveda é algo que traz mais metabolismo. Quando a gente aumenta muito a Agni pelo tempero, corre o risco da gente desequilibrar a Pitta, que é a capacidade metabólica ácida dentro do nosso sistema. Aí é de cada pessoa. Por exemplo, semente de coentro é uma coisa que a gente consegue melhorar o Agni sem agravar o Pitta. Menta é uma coisa que a gente consegue melhorar o Agni sem agravar a Pitta. Semente de aipo. São basicamente esses três. Assim. O resto todo dos picantes, no geral, vai ter uma tendência a desequilibrar a Pitta. Tomilho também. Mas isso vai envolver quem é você em termos metabólicos. Quais são os seus, principalmente, seus desequilíbrios metabólicos? Qual é a estação que está? Qual é o estilo de vida que você está? E qual é o ambiente que você está vivendo? Qual é a idade que você está? Para, considerando todos esses fatores, conseguir ter uma alimentação saudável para você. Tá? Então, de tarde, a gente vai ter que tomar um cuidado especial com Vata. Porque é o horário onde o nosso corpo está com mais tendência a estar ressecado. Nem todo mundo vai poder sair comendo castanha do Pará à torta e à direito para resolver isso. Porque isso pode queimar a pessoa metabolicamente. De noite, tem que ver se uma alimentação muito rica em prana não está deixando a pessoa hiperativa de noite. Se ela não está conseguindo dormir bem ou não. Se os sonhos estão muito intensos e a pessoa acorda cansada. Lembrar que, para o Ayurveda, um nível adequado de prana em relação a tejas e ojas é saúde. Se a gente aumenta muito prana, a gente tem que saber aumentar tejas e a gente tem que saber aumentar ojas. Tejas a gente aumenta principalmente através dos temperos e pranayamas específicos. Ojas a gente vai aumentar muito através da oleosidade correta na comida, mas também de alguns pranayamas específicos. Tá? Nem sempre mais é melhor. Então, ter um nível harmônico, e essa é a palavra boa, de prana no nosso sistema é mais saudável do que um nível estupendo e desequilibrado. Ok? Nada impede que ao longo do tempo a gente vai elevando isso paulatinamente. Mas se você quiser elevar isso muito, você vai ter que estar disponível a aumentar muito o teu grau de responsabilidade consigo mesmo e provavelmente com a quantidade de encomenda que você vai receber do universo em termos energéticos. Quando a gente se transforma num yogi, a gente, para se transformar no yogi, a gente primeiro teve que assumir mais responsabilidade com a gente. Depois que a gente se transforma no yogi, por definição o universo fala, manda para ele que ele tem capacidade de resolver. Então é uma postura espiritual mesmo. Você tem que estar preparado para, aumentou a voltagem, então vai ligar uma hidrelétrica atrás de você, não vai ser uma estação de retransmissão que vai estar funcionando atrás de você, entende? Mais alta tensão, beleza, mas espiritualmente isso se você está com coragem o suficiente para assumir isso nesse momento da tua vida. Então é mais responsabilidade também, porque o universo todo é formado a partir de prana. Se você começa a ser mestre em manipular prana dentro de você, significa que você se torna capaz de receber pressão prânica para você dar conta de onde o prana não está consertando. Você se torna um expert no sistema elétrico e quando o universo estiver com algum problema em algum canto, ele vai ou te chamar ou te mandar para lá. Então, é super bom, é super divertido, mas fica ligado. Porque não é assim tão só momentos de contemplação. Tem isso também, mas tem momentos mais de... Ai, caraca! Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!